Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a este canal e hoje nós vamos falar sobre o segredo da oração do Pai Nosso. Mas antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e assim você vai estar recebendo em primeira mão todos os vídeos que a gente estiver postando ao longo da semana. Então bora lá, segue a vinheta! Esse texto é parte da pregação mais famosa de Jesus, o famoso Sermão da Montanha. Então, no capítulo de número 6, Jesus está chamando os discípulos e ensinando eles como eles deveriam orar. O primeiro ponto interessante acerca desse texto é que Jesus deixou claro que essa oração não deveria ser feita como uma repetição. Ele orienta os discípulos a entrar no quarto e falar com Deus em secreto. Mas, afinal de contas, qual que é o segredo da oração do Pai Nosso? O segredo dessa oração é que Jesus deixou para nós um método de como nós deveríamos orar. O propósito dessa oração não era para que ela fosse repetida, e sim para que ela fosse analisada. E se nós fizermos isso, a nossa oração se torna eficaz. Ele começa a oração dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Na primeira parte dessa oração, Jesus mostra características que são pertencentes a Deus. A primeira característica, Jesus chama ele de Pai. Está falando sobre o relacionamento de Deus com a gente, como nós devemos também chegar até Deus através da oração. A segunda característica, Jesus pede para que seja santo o nome de Deus. Essa é uma característica própria de Deus, um atributo moral de Deus. Deus é santo porque nele não há erros, nele não há falhas, nele não há pecados. Na primeira parte da oração, Jesus está dizendo que a oração precisa ter um tipo de reconhecimento de grandeza, um reconhecimento de com quem você está falando. Quando fala sobre Pai, está falando sobre relacionamento. Quando fala sobre santo, seja o teu nome, está falando de quem Deus é. A primeira parte da oração é um reconhecimento de grandeza, um tipo de honra que você dá a Deus. Eu gosto de chamar essa primeira parte de glorificação. Quando você orar, você precisa glorificar a Deus, elogiar a Deus, louvar a Deus. O louvor nada mais é do que a expressão de pensamentos, palavras ou atitudes a Deus. A segunda parte que Jesus menciona nessa oração é para que venha até nós o reino de Deus e que seja feita a vontade de Deus, tanto no céu quanto na terra. Entendo nessa segunda parte que a vontade de Deus para as nossas orações, para as nossas motivações, é que nós venhamos a desejar os projetos e propósitos de Deus. Quando Jesus ensina-nos a orar pedindo o seu reino e pedindo que seja feita a vontade de Deus, em outras palavras, Jesus está dizendo para que a gente procure os interesses de Deus. É nesse momento da oração que você vai orar pedindo a Deus que Deus faça aquilo que Deus quer fazer, aqueles projetos que Deus quer realizar na nossa vida, aquilo que você não entende, aquilo que você talvez até não gostaria, mas que você sabe que é o projeto de Deus. Quando ele fala sobre a vontade de Deus, tanto no céu quanto na terra, eu entendo que o céu fala de algo que é espiritual. E quando fala da terra, eu entendo que está falando sobre as coisas naturais. Ou seja, nós precisamos orar para que Deus faça aquilo que Ele quer fazer, tanto no mundo espiritual quanto no mundo material. Se na primeira parte fala sobre glorificação, a segunda fala sobre os interesses de Deus. A terceira parte, Jesus ensina-nos a orar para pedir o pão de cada dia. Eu entendo que quando Jesus fala isso, Ele está falando sobre as nossas necessidades básicas de sobrevivência. Ou até mesmo aquelas necessidades que são secundárias e que não são básicas ou elementares. Mas é nesse momento que você pede a Deus para que Deus te dê condições de viver. É nesse momento que você pede a Deus sobre a sua vida financeira, sua vida material, sobre a sua vida familiar, sobre todas as coisas que você precisa, das coisas que você necessita. É nesse momento da oração que você procura os seus interesses. É nesse momento da oração que você pede a Deus para que Deus abra portas, para que Deus mude o cenário, para que Deus mude as circunstâncias. O pão nosso de cada dia não está falando só sobre o pão, o alimento, mas está falando sobre todas e quaisquer necessidades básicas que a gente precisa. Por isso, a terceira parte dessa oração é onde você vai pedir a Deus aquilo que você deseja, aquilo que você quer, aquilo que você sonha.
A quarta parte dessa oração pede para que Deus perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos ofende. É nessa parte da oração que você está orando a Deus, pedindo para que Ele trabalhe na essência, naquilo que você não enxerga, naquilo que é invisível, mas que é eterno. Nessa parte da oração que você confessa os seus pecados, é nessa parte da oração que você pede misericórdia a Deus, pede para que Ele limpe, regenere, justifique você através do sangue de Jesus. E da mesma forma, essa parte da oração fala sobre os relacionamentos, como você deve se portar com as pessoas, pedindo para que Deus faça com que você perdoe, para que você seja uma pessoa melhor, uma pessoa mais longânima, paciente. É nessa parte da oração que você pede a Deus que Deus trabalhe o fruto do Espírito em você. Fala muito sobre coisas invisíveis, fala muito sobre a essência do homem e como que Deus pode transformar você em uma pessoa melhor. Essa parte da oração, Jesus ensina a pedir para que Deus te ajude a vencer as tentações e também para que você seja livre do mal. Nessa parte da oração, você entrega a Deus as suas fraquezas, você pede para que Deus te fortaleça. Nessa parte que você pede para Deus para te livrar do mal, para se livrar de tudo aquilo que não presta, aquilo que te atrapalha, aquilo que acaba te escravizando. Você está pedindo para que Deus haja ao teu favor sobre coisas que você não percebe, coisas que você não vê. Nesse momento, você está falando sobre o mundo espiritual, coisas que você não consegue perceber, mas que Deus sabe exatamente todas elas. E no final da oração, Jesus faz menções de novo a palavras de louvor. Ele diz, porque teu é o poder, o reino e a glória para todo sempre. E ele conclui dizendo, amém. Ou seja, Jesus menciona duas vezes momentos de glorificação na oração, mostrando que existe uma importância muito grande de ter um momento de adoração e louvor a Deus através da oração. Eu acredito que Jesus deixou bem claro que o real propósito da oração do Pai Nosso não era com que essas palavras fossem repetidas inúmeras e inúmeras vezes, mas que fossem analisadas como um método, para que você pudesse prestar atenção nas coisas que realmente são importantes para as suas orações. E dessa maneira você possa fazer uma oração poderosa e realmente eficaz. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like. Se quiser deixar um comentário, vai ser muito bem-vindo. E eu espero você no nosso próximo vídeo.